mecânica, porque a gente está numa pandemia, né? A problemática que a gente teve em relação a essa pandemia foi a falta de UTI, que é para onde vai o paciente que faz a respiração mecânica e que faz uso de ventiladores, né? Então, o que a gente tinha aí, a problemática maior? Falta de respiradores, né? Então, a falta de respiradores fez não foi só o Brasil não, viu, Carla? Foi o mundo inteiro, né? Perceber a importância que tem você saber, né, manejar um respirador artificial, a importância que tem um respirador artificial e, principalmente, a própria questão do profissional de saúde que trabalha na UTI, que é o intensivista, né? Então, a gente teve essa mudança de paradigma aí, que acabou modificando... Um pouquinho para cá, Cláudia, pessoal. Bom, para a gente poder começar a falar de ventilação, a gente precisa saber a anatomia do sistema respiratório. Então, conhecer a via aérea superior, né, e como é que a gente vai aí cuidar desse paciente que tenha essa necessidade, porventura, de fazer uma ventilação mecânica. Tá? Então, primeiro, a gente precisa conhecer, como eu falei, e aqui a gente tem a língua, né, que é um músculo, que tem que ser baixada no momento que você vai entubar. Aqui você tem a orofaringe, tá, que é para onde vai entrar o tubo. Aqui a glote, que também tem que ser baixada quando o paciente vai entubar. Aqui você tem as cordas vocais, tá? Glote aqui, desculpe. Laringe aqui, tá? Orofaringe aqui. Aqui as cordas vocais, né? Que no momento que a gente fala, ela se movimenta, né? Aqui você tem a cartilagem tireoide. Aqui a cartilagem cricoide, geralmente é nessa cartilagem que a gente acaba aí fazendo a traqueostomia, ou traqueotomia, tanto faz. A palavra traqueotomia ou traqueostomia é a mesma coisa, tá? Mas o correto seria traqueotomia. Aqui a traqueia e aqui o esôfago. Então a gente percebe que aqui a gente tem uma cartilagem e geralmente é nessa membrana cricotireoide que a gente introduz aqui o tubo na necessidade de usar uma traqueostomia. Aqui a gente tem uma outra visão na úvula, né, que é a campainha que a gente chama, né, a campainha do nosso, você abre a boca, você vê a campainha, a faringe, né, essa visão, a epiglote, e aqui o osso ióide, geralmente é esse osso aqui, só para curiosidade, que ele quebra quando a pessoa é morta por asfixia, tá? É esse osso aqui, a gente consegue visualizar o médico, né, o médico legista, o médico forense, ele consegue identificar aqui a quebra deste osso aqui. Então, esse osso é característico de enforcamento. Ele está quebrado é porque a pessoa foi enforcada, tá? Primeiro que quebra, né? Aqui você tem a cartilagem tireoide, né? Cordas vocais, que tem esse aspecto aqui, né? Abre e fecha quando a gente fala, né? Aqui a cartilagem cricoide, que é atrás do esôfago, né? E a traqueia, tá? Então, aqui é uma vista, você tem aí lateral, e aqui uma vista frontal. Aqui o vestíbulo da laringe, aqui a prega vestibular, aqui a gente tem do ladinho as falsas cordas vocais, aqui o espaço infraglótico, e aqui é uma visão, como eu falei para vocês, frontal aqui para você. Nós temos algumas vias aéreas artificiais, tá? Que pode ser usada aí, né? Então, você tem a via aérea orofaríngea, via aérea nasofaríngea, você pode ter a respiração por cânula endotraqueal, por cânula de traqueostomia, botão de traqueostomia, máscara laríngea e combitubo. Todas essas vias aéreas podem ser utilizadas quando o paciente não consegue respirar sozinho, tá? E aí a gente pode utilizar essas vias aéreas que a gente chama de artificiais aí. Perceba que esses equipamentos que a gente usa para respiração artificial, a grande maioria tem um formato mesmo, né, que a gente viu aqui, das vias aéreas superiores. Então, ele vai ter esse formato aqui meio arredondado, né, esse formato meio côncavo, né, tanto ele quanto o equipamento que a gente usa para traqueostomia aqui. Tá? Aérea nasofaríngea, a gente usa a cânula endotraqueal, aqui também um tipo de uma cânula da via aérea orofaríngea. Aqui o botão de traqueostomia, que a gente pode deixar com o paciente que vai sair de alta, geralmente precisa
cicatrizar alguma área, ficou aí de respirador durante muito tempo. Aqui também uma outra cânula, né? A gente tem. E aqui a traqueostomia propriamente dita. Perceba que a traqueostomia, ela tem um cuff, tá? Por que ela tem um cuff? A gente precisa desse cuff para poder introduzir e deixá-la dentro da via aérea, tá? Então, esse cuff é justamente para segurar essa traqueostomia, senão ela sai, né? Você já deve ter visto o paciente segurando, né, a traqueostomia aí, quando ele vai para casa, muitas vezes, porque ele precisa ficar mais tempo com a traqueostomia. Uma máscara laríngea muito usada, chamada de Combitube, tá? Essa máscara Combitube, ela tem esse formato, parece realmente uma cânula, né? Uma cânula nasotraqueal aqui, orotraqueal, né? E aqui a gente está vendo a máscara laríngea, né? Isso aqui é introduzido, tá? Por incrível que pareça, isso aqui é introduzido dentro da laringe, tá? Esse equipamentinho aqui, pequenininho, desse jeito, fofo, maravilhoso, perfeito, tá? Esse Combitube também. Ah, Pro, mas vai encher o cuff aí, como é que vai ficar o paciente com esse cuff inchado aí, né? Inflado, né? Bom, isso é feito justamente para poder deixar esse tubo no lugar dele, que seria aqui na orofaringe, tá? O que acontece é que esse cuff insuflado não interfere na respiração, porque ele vai respirar por aqui, ó. É por aqui que vai entrar e sair o ar. Perceba que eles têm dois cuffs aqui, então a gente insufla o cuff justamente por isso, tá? Então, o Combitube, ele é utilizado para esse fim, né? Para justamente aí ajudar no processo respiratório do paciente, tá? A gente chama de via aérea traqueal, ou traqueal esofágica, o Combitube, tá? E é um dispositivo de inserção, que a gente chama de inserção às cegas, né? Que se coloca nesse paciente aqui, muito usado em emergência. Talvez a gente nem veja muito Combitube lá na UTI, tá? Mais usado tanto a máscara laríngea quanto o Combitube em urgência, tá? Então, ele vai ajudar aí a fornecer uma via aérea pérvia para esse paciente, né? Facilitando aí a ventilação mecânica dele, né? Com um paciente que tenha dificuldade respiratória. Claro que você não vai colocar um Combitube em qualquer paciente, aquele paciente que está realmente necessitando, aí nós vamos ver daqui a pouco qual é o caso que se usa aí, tá? Então, geralmente, quem coloca o Combitube é um anestesista, um médico intensivista, tá? E ele serve, de fato, aí para poder melhorar a permeabilidade aérea desse paciente, tanto ele quanto a máscara laríngea, perdão. Então, qual é a indicação da máscara laríngea? Então, basicamente, olha aqui, ó, ela vai entrar por aqui, por essa região, e vai ficar nesta área aqui, ó, na laringe, abertinha aqui, ó. Mas como é que ele vai respirar? Ele vai respirar por esse orifício. Ele respira por aqui e vai facilitar expandir a via aérea. Então, ele ajuda a estabelecer uma via aérea artificial de forma eletiva. De novo, também a gente só intuba um paciente se for estritamente necessário. Ninguém sai intubando aí a torta direito, né? Essa intubação é feita se estritamente necessário. Tá? Aqui é o posicionamento que a gente vai ter para esse paciente, né? Então, vamos voltar aqui, que ele foi muito rapidinho, né? Aqui, ó. Vamos lá de novo. Foi bem rapidinho, ó. Posicionamento nessa posição, a cabeça levemente erguida para poder ajudar, e depois você coloca ela um pouquinho para trás, tá? Então, aqui, ó, posição final, o tubo entra, tá? Inicial aqui, ó. Você vai refletir um pouquinho a cabeça, ele vai introduzir, né? E vai aqui colocar aqui nessa região, ele vai ficar na laringe, ó. Desse jeito que tá aqui, tá? E a gente depois vai fixar ao lado, tá? Então, você tem ali o cuff, que vai te dizer quantos ml você vai colocar. Aqui é o valor do cuff, aqui, ó, que você tá vendo, daqui a pouco aparece aqui, ó. Número 1, número 6, tem uns que cabem até 50 ml aí de ar, tá? O Combitube, que é aquele que eu falei para vocês, que tem dois cuffs ali, que é o primeiro, né? É um tubo de duplo lumen com dois balonetes. Então, um vai próximo à orofaringe e o outro mais distal. O lumen se assemelha ao obturador esofágico, então ele tem um corte transversal, né? Tem um fundo cego e perfurações laterais para ajudar, de fato, o ar passar, tá? E o outro lumen apresenta a extremidade distal aberta para que você possa colocar no tubo. Então, o primeiro lumen, abertura para fora, e o outro fica dentro da faringe, tá? Então, o outro você vai conectar o tubo traqueal para que o paciente possa respirar
pelo respirador. Geralmente, quando a gente coloca um monitor, um ventilador mecânico no paciente, a gente tem que começar primeiro a ventilar com ambu, tá? Isso é via de regra, tá? Então, é comum que a gente tenha essa visão aqui. Acabou de entubar, vai colocar um ambu para depois ligar o ventilador. Então, como eu falei para vocês, ele tem 2 lumen, né? Aqui no caso, o lumen esofágico, que é esse aqui, e a gente tem também o lumen traqueal. Tanto faz usar um outro, mas usado é esse aqui. Tá? Esse é o lumen mais usado aqui. Tá? Aqui é intubação orotraqueal por laringoscopia, posicionar o paciente, perceba que ele está deitado, mas a cabeça fica um pouquinho invertida para trás. Então, essa é a posição correta, deixar a cabeça aqui levemente invertida para trás, tá? Esse é o posicionamento correto para a intubação orotraqueal. E eu falei aqui, o laringoscópio, os tubos, todos vão ter essa formação côncava, justamente porque acaba aí obedecendo o posicionamento da traqueia, né, do sistema respiratório, tá, do sistema respiratório superior, né. Então, você vai ter esse tipo de visualização aqui, ele vai ser meio côncavo aqui, tá. Aqui você tem a lâmina, então você vai colocar a lâmina na língua do paciente, você não, médico, né, vai colocar a lâmina na língua do paciente e vai baixar, né, a gente baixa a língua porque a língua atrapalha na colocação do tubo aqui, tá. Então, laringoscópio, aqui é a lâmina dele, e aqui é o cabo do laringoscópio. Tá? E aqui a gente tem a cânula orotraqueal, que a gente utiliza, de fato, por via de fato, para colocar o paciente no tubo. Né? Então, aqui o cuff também, tem um balão que vai ser insuflado. Por que tem que colocar o cuff? Eu vou repetir. Coloco o cuff porque ele tem que se fixar na traqueia. Tá? Então, não tem muito para onde fugir aí. Tá? Aqui é a via do balão, né, que você vai encher o cuff. E aqui a saída que vai ser conectada ao tubo traqueal, tá? Isso aqui é uma cânula de bebê, geralmente cânula de criança não tem cuff, tá? A gente tem que fixar bem ali. Aqui é um ambu, né, com uma bolsa válvula máscara que a gente usa para ambusar o paciente, né? E aqui é o reservatório que você pode ligar também aqui, né, no conector aqui, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente vai precisar ambusar o paciente antes de colocar o ventilador mecânico. Isso é algo que os médicos acabam fazendo com bastante frequência ali, tá? É a válvula do... Tá? Então, antes de entubar o paciente, como eu já falei, hiperventilar esse paciente com ambu. Você vai fazer a hiperventilação para que depois você consiga colocar aí o ambu, o respirador mecânico nesse paciente. Bom, como é que ele vai fazer essa intubação? A gente chama de ET, tá? Intubação traqueal ou EOT. Intubação orotraqueal, tá? Então, você vai encontrar aqui a lâmina, né? Você vai pegar a lâmina do laringoscópio que eu mostrei lá atrás, e que vai deslizar pela língua até atingir a valécula, que é aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena pressão, o médico vai fazer uma pequena pressão e vai introduzir o tubo aqui, ó, tá? Aqui é a boca, tá? Aqui é a boca, ó. Lábio e lábio. Então, aqui tá introduzindo e aqui ele tá tentando abrir para que achar a valécula aqui para poder introduzir o tubo, tá? Feito isso, né? Então, a ponta da lâmina atinge a valécula e pressiona o ligamento glosso-epiglótico, tá? Então, é aqui, ó, vai pressionar aqui, tá? Irá fletir para a epiglote. Então, uma tração anterior firme da língua no sentido do cabo do laringoscópio vai possibilitar aí a visualização da laringe. Então, é a linha reta, tá? Então, ele vai introduzir, vai baixar, vai fazer uma tração, né, uma tração suave aí, né, mais firme, né, na língua, com o cabo do laringoscópio, que vai permitir que ele visualize a laringe. Visualizou a laringe, o que ele vai fazer? Vai introduzir o tubo. Tá? Mas primeiro precisa visualizar a laringe. Às vezes, numa pressa, pode acontecer dele colocar o tubo errado, então é para que começa a ambusar o abdômen e aumenta. Aí percebe que não está na laringe, está no esôfago. Tá? Pode acontecer, que eu falei para vocês, numa emergência isso pode acontecer, passível, tá?
E aqui é a introdução da cânula. Aqui, ó, tá vendo? Não dá para ver direitinho, mas acho que dá para enxergar mais ou menos aqui, né? A visualização e a introdução do cabo, da cânula, tá? Aqui seria a visão, né? Aqui é epiglote, cordas vocais aqui, tá? E aqui as aritenoides, tá? Que são glândulas aritenoides aqui. E aqui o esôfago, tá? Então, é isso aqui que ele vai visualizar e vai, né, introduzir a cânula aqui. Então, uma vez exposta a glote, introduz o tubo endotraqueal com o balonete desinflado, né, desinsuflado, e a curvatura para frente. Então, você vai pegar ela, a posição do tortinho vai ficar de frente para a boca do paciente, tá? A sonda tem que penetrar na glote com o balonete e vai ter que ultrapassar mais ou menos de 1 a 3 centímetros as cordas vocais. Então, você vai visualizar a glote e vai introduzir aqui, ó. Depois que entrou nas cordas vocais, mais ou menos de 1 a 3 centímetros, tá? E aí, provavelmente, vai estar no local, né? Cordas vocais estão mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai estar no local. Então, aqui é a introdução do tubo, né? Aqui. Ele tem que entrar com o balonete desinsuflado, tá? Então, o tubo, ele vai estar corretamente posicionado, né? Quando ele estiver mais ou menos nessa posição aqui, tá? Confirma a intubação e a ausculta. Por que a ausculta é importante? Eu vou auscultar os sons pulmonares, tá? Então, vou repetir, pode acontecer de ir para o esôfago? Pode, numa emergência, você está desesperado tentando salvar o paciente, vai. Mas a hora que a gente vai auscultar e vai insuflar, vai ver que está aumentando, o abdômen está se mexendo, significa que está no lugar errado. Tá? Então, verificar se ele está corretamente posicionado, confirma a intubação, e aí ausculta para verificar o som respiratório. Tá? Onde é que a gente vai auscultar? Então, primeiro na região epigástrica, depois, auscultar o hemitórax esquerdo, e depois o hemitórax direito, para ver se todo o pulmão está expandindo, tá? Até porque a gente tem no pulmão uma coisa chamada espaço morto, tá? O que é espaço morto? O local onde não há troca gasosa. A função, basicamente, da oxigenação no nosso organismo é promover a hematose. Então, você inspira oxigênio e expira gás carbônico. Então, no momento em que você expira oxigênio, esse oxigênio vai nutrir as hemácias, tá? Então, as hemácias, que são células, né, do nosso sistema sanguíneo, são chamadas de células de substância vermelha do nosso sistema sanguíneo, né, elas vão pegar esse oxigênio, vão ficar ricas em oxigênio e vão começar a dispersar esse oxigênio para células por difusão. Não sei se vocês já viram aí no carnaval, quando a gente começa a pular carnaval e jogar confete, né? É o que a hemácia faz com o oxigênio, ela está lá com o oxigênio dentro dela e vai jogando oxigênio por difusão para as células, é como se fosse um confete, né? E a volta também desse gás carbônico acontece da mesma forma, tá? Então, você manda oxigênio por difusão e o CO2 volta também da mesma forma. Bom, pode acontecer que o paciente não tenha uma pérvia, né? Então, isso pode acontecer, né? Não é incomum que aconteça. Então, pode ser necessária uma traqueostomia, que é uma cirurgia que estabelece a abertura e exteriorização da luz traqueal. Então, terá que ser feita uma exteriorização aqui nessa região da traqueia. Quando é que vai ser indicada a traqueostomia? Então, quando esse paciente tiver obstrução das vias aéreas, tá? Quando esse paciente tiver necessidade de limpar as vias aéreas, por exemplo, um câncer de nariz, um câncer oral, né, você precisa fazer a higienização, a limpeza, ou quando esse paciente precisa de suporte ventilatório mais tempo, até porque o tubo muito tempo acaba aí lesando, né, a cartilagem nasal. Então, se é um suporte ventilatório que vai demorar muito tempo, o médico opta por a traqueostomia, tá? É o local, né, geralmente, como eu falei, cartilagem cricoide, né, aonde aqui vai ser inserido, né, a cânula da traqueostomia. Então, vai ser feita uma cirurgia, uma abertura nessa região, para poder inserir a cânula de traqueostomia.
Aqui a colocação da cânula é como se fosse, de fato, um tubo menor, né? Um tubo mais pequeno, mas deve ter o quê? Uns 6 centímetros, acho que não mais do que isso. Um tubo menor, que também tem um cuff, que vai ser insuflado, que também não vai interferir na respiração, porque o ar vai entrar por esse orifício aqui, tá? E aqui a cânula. Aqui, ó, cânula, né? Ela fica, tem esse fechamentinho aqui, ó, tá? Que a gente pode fechar quando o paciente estiver desmamando, né? Quando a gente for retirar. E aqui a cânula da traqueostomia com o cuff aqui, tá? Aqui é a via do balão para insuflar o cuff e o balão do cuff, tá? E aqui seria a posição final da cânula da traqueostomia, ó, que é a posição que ela vai ficar inserida final aqui, tá vendo? Posição final da cânula de traqueostomia. Queria passar agora, né, para vocês, até porque hoje a gente vai falar exatamente da questão da ventilação mecânica, né? Quando a gente fala de ventilação, é importante a gente saber as indicações da ventilação mecânica. Espera um pouquinho só, Carla, espera um pouquinho só, tá? Tá bom, professora, eu tô aqui. Vê se não tá indo no meu computador, desliga aí. Então, quando a gente fala problemas domésticos que acontecem na hora da gravação da aula. Então, quando a gente fala de ventilação mecânica, é importante que a gente tenha em mente, né, quais são as indicações. Então, claro, todos esses equipamentos, né, esses tubos vão ser utilizados para que a gente possa aí fazer a oxigenação desse paciente. Mas a gente não pode esquecer, né, de que... Cadê aqui? Minha aula de ventilação mecânica. Eu mandei para vocês, eu não estou achando aqui agora. É uma coisa impressionante isso, né? E aí a gente não pode esquecer que esse procedimento é invasivo. Então, o risco de infecção é muito grande, principalmente na UTI, onde a gente vê aí que a maioria dos pacientes, eles acabam aí óbito, né? O óbito se dá por infecção respiratória, que é o procedimento invasivo. Você está colocando no pulmão, que é uma área estéril, um tubo, né? Que vai deixar esse pulmão exposto ao ar externo. Então, se tiver lá uma bactériazinha passeando no caminho, provavelmente aí essa bactériazinha vai acabar aí prejudicando essa respiração desse paciente, ou prejudicando a ventilação desse paciente e, consequentemente, a infecção, né? Vai acontecer aí para esse paciente, tá? Deixa eu achar aqui o negócio, só, peraí. Que eu tô querendo achar aqui a aula de ventilação. Pode pegar, filha. Espera só um pouquinho. Abrindo. Pois é, Carlinha. Hoje a Edna deu 1-0 em mim. Ela é do estágio, professora? Não, ela dá aula para eles também, mas eles são quinta série. E acabou que aqui, assim, nem vou deixar de dar aula, porque tá aqui está o teu horário. Aí eu vou gravar para ele depois das assistem, entendeu? Melhor, não atrasa a gente, né, minha filha? É que como eu só assisto a aula da senhora, então... Então, aí você não sabia. Por isso que eu achei estranho. Cadê esse povo desse sábado, meu Deus? Bom, vamos lá. Tá. A gente vai falar um pouco. Eu vou começar a falar e a semana que vem a gente termina de ventilação, porque é muita coisa, tá? Tudo bem. Então, na ventilação, o que a gente precisa saber? Quais são as indicações de uso, tá, da ventilação mecânica? Então, quando é que é indicado a utilização de ventilador mecânico? Tá? Então, a ventilação mecânica é o uso de um aparelho, de uma máquina, né, que vai mover o ar para dentro dos pulmões, tá? Então, o ventilador mecânico vai usar uma pressão positiva para o ar entrar e negativa para o ar sair, tá? Para ventilar esse paciente. A gente tem vários tipos de ventiladores, a gente vai ver isso a semana que vem, né? E, geralmente, a gente indica a ventilação mecânica para pacientes que têm algum distúrbio respiratório, como insuficiência respiratória aguda, que é a SARA, né? Pacientes com pneumonia grave, que evoluem para um quadro grave de insuficiência respiratória, pacientes com DPOC, que tem uma exacerbação, né, piora
da doença pulmonar obstrutiva crônica, ou por bronquite, ou por enfisema, né? Pacientes com embolia pulmonar, com insuficiência cardíaca, trauma, né? Com tumores, ou pacientes que tomaram muitos, por exemplo, final de semana, o meu namorado sai para farra e eu vou tentar me matar. E aí, a tentativa de autoextermínio, vou tomar diazepam. Toma aí o medicamento diazepam e acaba aí desenvolvendo uma depressão respiratória importante, tá? Depressão do sistema respiratório, muitas vezes por conta de acidente, né? Acidente vascular cerebral, lesão cerebral por trauma, distúrbio neuromuscular, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença do Stephen Hawking, não sei se você deve lembrar, daquele cara aqui, aquele físico, né, Stephen Hawking, síndrome de Guillain-Barré também, que acaba causando aí depressão do sistema respiratório, entre outros aí, tá? O que a gente precisa saber, então, né? O que é a ventilação? Seria o movimento de ar para dentro e para fora das vias aéreas, da atmosfera até os bronquíolos terminais, que é onde vai aí entrar nos alvéolos. Nos alvéolos vai ocorrer a troca gasosa e a hematose, tá? Esse processo de ventilação, ele ocorre porque tem alterações que acontecem da cavidade torácica, que seria o diafragma, que é um músculo, que acaba aí empurrando o tórax para cima, né, e relaxando. Então, quando você inspira, o diafragma empurra o tórax para cima, quando você expira, ele relaxa, né. Então, essa força torácica é feita através do diafragma. Qualquer doença que afete os músculos, como a própria esclerose múltipla, vai causar parada respiratória no paciente, porque o diafragma não funciona mais. Ele é um músculo e que precisa de terminações nervosas, de impulso nervoso para funcionar. A inspiração, tá? É aumento da pressão negativa do espaço pleural, tá? Então, a gente tem aqui pressão menor que a atmosférica, ou maior que a atmosférica. Então, a inspiração, a pressão para a inspiração é maior que a pressão atmosférica. E a expiração seria o relaxamento do diafragma, junto com os músculos intercostais, claro que o diafragma não trabalha junto, né? Você tem lá os músculos intercostais e as costelas que vão ajudar, e a pressão é negativa, menor que a pressão atmosférica. Na respiração vai acontecer a troca de gases intrapulmonares dentro do pulmão, né? Ou seja, a troca de oxigênio e de óxido de carbono entre o ar dos alvéolos e o sangue capilar, tá? Então, isso chama-se hematose, tá? Então, sai dióxido de carbono e entra sangue venoso. Ou sangue arterial, perdão. Nossa, eu tô aqui com capilar, lembrei de veia. Os pulmões, eles são estruturas elásticas, com uma câmara fechada, de parede distendível. Então, ele tem uma elasticidade, né, que permite que ele insufle e desinche, né, insufle e desinsufle que nem um balão, tá? Ele é recoberto pela pleura parietal, que permite que esse pulmão deslize dentro do tórax. Então, a função da pleura, ela deve ter em média de 10 a 15 ml de líquido, que é o líquido pleural, que faz com que ele deslize no tórax, tá? Então, fica separado, né, pela pleura visceral por uma quantidade mínima de líquido. Esse líquido é rico em proteína. Em alguns casos, esse líquido fica extasiado, aí, parado, aí, acaba causando derrame pleural, principalmente no caso de pneumonia, né? Mas, geralmente, esse líquido está em torno de 10 a 15 ml, e ele faz com que ocorra um deslizamento suave durante a respiração, através do pulmão, por conta da pleura, tá? Aqui a gente já viu, né, o sistema respiratório, cavidade nasal, seios nasais, epiglote, laringe, traqueia, pulmão direito, né? Aqui são as veias pulmonares, as costelas, músculos intercostais e o diafragma que eu falei, que a força dele faz com que eu consiga respirar de forma correta aqui, tá? Então, aqui tem o diafragma, né, que permite que a respiração aconteça aqui, tá? Quando a gente fala de ventilador, tem alguns valores que a gente tem que saber, né? Algumas terminologias que a gente precisa saber. Então, volume corrente. Quando a gente fala de volume corrente, é o volume de ar que pode ser inspirado após uma inspiração normal de repouso. Então, o volume corrente é aquele volume de ar que vai entrar, tá? Quando você inspira, aquilo que você necessita. Eu acho que está em torno de... Volume residual. É o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima, tá? Então, está em torno de 1 litro. Por que a gente coloca litro? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, peraí.
A gente coloca litro porque o ar, ele é gasoso, né? Então, a gente geralmente vai falar em litros aqui, tá? Vamos lá, termine de entrar. Então, quando a gente fala de mecanismo de ventilação-perfusão, né? O que acontece aqui no nosso lindo corpício, né? O diafragma contrai os músculos intercostais aqui, tá? Então, ele contrai os músculos intercostais, causa uma pressão intratorácica, né? Que é menor que a pressão atmosférica, tá? O ar entra na caixa torácica e vem a inspiração, tá? O que a inspiração vai fazer? Expandir o pulmão. Lembra encher a bexiga? Vai encher a bexiga, tá? Este oxigênio vai ser passado para a célula, lembra que eu falei? Por dispersão. Então, aqui, ó, estão as hemácias, né? Que vão mandar o oxigênio para as células, né? Aqui são as células aqui, ó. Tudo que é vermelhinho é célula. Então, vai sair daqui e vai por dispersão para as células, tá? Então, vai haver a troca celular, né? CO2 entra e sai, né? Pressão atmosférica, vem aqui a expiração passiva com relaxamento muscular e retração pulmonar. Tá? Então, é assim que funciona esse mecanismo de ventilação-perfusão. Tá? Então, eu preciso que tenha contração do diafragma, que a pressão intratorácica tenha uma pressão maior que a pressão atmosférica, que a entrada de ar entre na caixa torácica, que as hemácias mandem façam essa troca gasosa, né, nas células, né, que vão por difusão, né, elas vão por dispersão não, tá, desculpa, por difusão, e volte o CO2 por difusão, e, consequentemente, depois a pressão intratorácica diminui, menor que a pressão atmosférica, e a expiração passiva, relaxamento muscular e retração pulmonar, e a inspiração. Aqui as hemácias, né, que vão fazer essa troca, né, hemoglobina, a gente chama de molécula M da hemoglobina, tá, que vão fazer aqui, através dos capilares, a troca. Então, entra oxigênio e sai monóxido de carbono. Entra sangue oxigenado, sai sangue rico em monóxido de carbono. E vai ocorrer aqui a troca, tá? Que ocorre, como eu falei, dentro do alvéolo. Troca gasosa dentro do alvéolo, depois vai para a artéria, tá? No alvéolo, esse CO2 vai estar 100% filtrado. Então, você vai ter ali saída de 100% de O2 e 40% de CO2. Bom, qual é o percurso que os gases fazem do alvéolo para o sangue? Então, o O2 difundido dos pulmões para o sangue com pequena porção difundida no plasma e nos líquidos celulares. Então, ele sai do pulmão, vai para o sangue, do sangue pode uma parte ir para o plasma e o restante vai para as células. A maior parte desse oxigênio se combina com a hemoglobina. Então, a função da hemoglobina, o que é? Oxigenar as nossas células também, tá? Com uma pressão arterial de oxigênio de 100 mmHg, quase 96% de todas as moléculas de hemoglobina se combinam com oxigênio. Esse percentual se caracteriza a saturação de hemoglobina. Tá? Então, é importante porque o ideal é que a nossa saturação esteja em torno de 96%. Tá? Mas até 94%, a gente considera aí, depende do paciente, normal. Tá? Alterações na hemoglobina, como anemia falciforme, podem causar uma oxigenação pobre, tá? É por isso que o paciente com anemia falciforme, a hemoglobina tem uma característica de foice. Ela parece uma foice. E aí não consegue oxigenar direito o sangue. E aí, consequentemente, vem a dor, porque a célula grita de dor porque ela precisa de oxigênio. O tecido só tem acesso ao oxigênio carreado pelas moléculas de hemoglobina, então eu acabei de falar, se não tem hemoglobina, se tem anemia, o oxigênio não vai direto para o tecido. Então, precisa ter hemoglobina para levar oxigênio para as moléculas, para as células, tá? Quando o oxigênio é utilizado pelas células, forma-se o quê? O CO2. Então, elas vão lá, respiram, né, o arzinho que entra e já forma o CO2, né, que vai ser eliminado. Então, o CO2 se combina com a água e forma o ácido carbônico, e depois vai reagir como tampão de ácido básico e vai ser transportado como íon bicarbonato. Tá?
Essa porção de CO2 que se combina com a hemoglobina, num local diferente com o O2, é transportado como carbaminohemoglobina. E vai sair da célula e voltar de novo aí no caso, para as veias, tá? O que a gente tem que saber, né? A gente tem alguns dispositivos para suplementação de oxigênio, que são de baixo e alto fluxo, tá? Geralmente, num processo de emergência, a gente sempre vai optar por dispositivos de baixo fluxo primeiro, tá? A não ser que esse paciente esteja com a saturação muito prejudicada e com a funcionalidade também prejudicada. De repente, lá, uma intoxicação por barbitúricos, um trauma, alguma coisa que vai fazer com que ele necessite, de fato, de um alto fluxo, tá? Não consegue respirar sozinho. Então, baixo fluxo, eles fornecem oxigênio em velocidade de fluxo menor que o volume expiratório do paciente e vai misturar oxigênio e ar ambiente, tá? A fração inspirada de O2 não é exata nesse caso, a gente faz uma média aí, e é adequado para pacientes que estão bem, estáveis, por exemplo, tá respirando sem ajuda de aparelhos, ele está consciente, né, o padrão respiratório dele tá oscilando, mas está num padrão ainda bom, né, e o volume expiratório. Nesse caso, o que a gente vai indicar? Cânula nasal e máscara simples, tá? Aqui é o que a gente usa mais. Apesar que hoje a gente nem usa mais cânula nasal, a gente usa aquele óculos, né? Então pode entender óculos nasal, que é o que você coloca aqui, né? O narizinho, a pontinha, óculos nasal. O alto fluxo seria a velocidade de fluxo alta, superando de 2 a 3 vezes o volume expiratório do paciente, e vai misturar oxigênio e ar ambiente, e fornece oxigênio puro, tá? Nesse caso, você vai precisar de maior fração inspirada de O2, tá? E geralmente é adequado para pacientes instáveis, com padrão de respiratório, frequência respiratória e volume inspiratório bem alterados. A gente pode começar com máscara de Venturi e aerosol, colar de traqueostomia, no caso, para traqueostomia, tubo T, tenda facial e CPAP. Isso tudo a gente pode aí estar utilizando para alto fluxo, tá? Aqui são alguns dispositivos, como eu falei para você, o mais usado hoje, a gente não está usando mais esse cateterzinho, mas talvez em algum lugar você vai ver ainda, né? Esse óculosinho aqui, ó, tá? Ele é confortável, permite você falar e comer, a gente pode usar acima de 5 litros por minuto, só que resseca a mucosa nasal. Por que resseca? Porque o oxigênio, ele é gelado, né? E a gente precisa esquentar o ar para respirar. Quando a gente respira o ar ambiente, quando ele passa pelo meu nariz, eu estou esquentando esse ar, né? E aqui é o cateterzinho aqui. Máscaras faciais são essas aqui, ó, tá? O paciente não pode comer, fica confinado com a máscara, é necessário vedação parcial da face aqui, tem que ficar bem grudadinha no rosto, e deve ser maior que 5 litros por minuto para remover o CO2 da máscara. A gente tem que colocar aí mais ou menos mais do que 5 litros por minuto. A tenda facial, que é o que a gente faz nebulização, né? Já deve ter visto essa tenda aqui. Ela fornece aerosol, ela fluidifica a secreção, porque nesse caso você vai aspirar o quê? Você vai aspirar como é que fala? Úmido, né? Então, isso vai fluidificar e não veda a face. Tá? Aqui é um tubo T, igual a tenda facial, também aqui fornece umidade, né? Auxilia a fluidificar as secreções, permite umidade para o tubo e pode ser traqueal ou traqueostomia. Esse tubinho pode ser também usado no tubo traqueal. Aqui é o colar de traqueostomia, também muito parecido com o tubo T. A gente usa para traqueostomias, também tem a mesma vantagem do tubo T, tem uma abertura frontal que permite a aspiração sem remover a máscara. Tá? Isso tudo a gente precisa saber. Máscara de Venturi, essa daqui, ó, tá? Perceba que a saidinha é aqui embaixo, né? A máscara de Venturi, aqui você gradua, né, a quantidade de fluxo que vai passar. Você tem a concentração exata de oxigênio através desses conectores aqui, você vai identificar. Não permite comer também e é necessário vedar a face do paciente. E o CPAP, tá? O CPAP é uma ventilação não invasiva, mas com pressão positiva também, tá? Ele vai gerar fluxo de ar aqui. Aqui é a válvula, né, da pressão, né? Que vai gerar velocidade de 10 a 12 ml de O2, tá? Então, ventilação com pressão positiva.
o método não invasivo antes da intubação, eu sou a favor, sempre, de antes de intubar, você colocar um CPAP. Já passei por uma situação bem desconfortável no pronto-socorro, não vou citar onde nem como, que a paciente chegou com pneumonia, já tinha ido cedo lá com quadro de pneumonia, e estava com bastante falta de ar. E eu estava com o CPAP ligado, estava tentando, acabando de arrumar o CPAP, estava acabando de arrumar o CPAP para deixar ele guardado, né? E aí chegou essa paciente, e aí a médica viu que estava saturando baixo, que já estava lá com 90, e ela falou, vamos entubar. E eu questionei, falei, doutora, vamos tentar o CPAP. É uma gravidez de 9 meses, né? Tenta primeiro um método não invasivo, né? Não, vamos entubar, doutora, mas está com 9 meses, vai ter que dar dormonide. Não, vai, tubou, morreu a mulher. Né? Sempre pensando... Nossa! Não é. A gente tem que pensar. Então, ventilar com pressão positiva, né? Último método invasivo de intubação, tem que sempre pensar em CPAP primeiro, se tiver na unidade, veda totalmente a face e tem que tomar cuidado, porque deixar o paciente em decúbito de ângulo de 45 graus, que pode vomitar, e aí se ele vomitar, aspirar. Então, sempre tá olhando ali, tá? Então, é isso. Hoje, a gente vai, né? Eu acabei aí, Carla, Foi. desligando a câmera hoje, porque o que acontece? A internet está muito ruim. Sim. Qualquer coisa que você coloque aí a mais para passar, a internet acaba aí caindo, tá? Uhum. Mas deu para entender direitinho, filha? Deu sim, Pro. Agradeço. Já está no teste, uma aula de hoje, tá? Sim. Vai colocar uma postura e vai colocar uma Tudo bem, Pro. Um abraço, bom final de semana, querida. Tchau. Igualmente, beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.